Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Jaqueline e esse é o primeiro vídeo aqui no meu canal. Bom, hoje eu estarei ensinando a você a pintar um bolso de calça. No meu caso, eu pintei um bolso de uma saia, mas você pode fazer em o que você quiser. Você pode fazer numa calça, numa saia, numa jaqueta que tem um bolso que dê pra pintar, no que você quiser, vai da sua escolha. Eu escolhi pintar um bolso de uma saia. Bom, e vai aparecer em algum lugar da tela a imagem que eu usei de referência para mim fazer o bolso da minha saia. Mas você não precisa fazer essa imagem, a não ser que você queira. Mas se você não quiser, você pode procurar outra inspiração no Pinterest ou no Google, onde você quiser. Você pode pegar aquela imagem de inspiração e fazer. Eu escolhi essa porque eu gosto bastante dessas coisas e também porque eu achei bem simples de fazer. Então vamos lá aos materiais necessários. Bom, o primeiro material é uma coisa muito simples, que é os pincéis, que, bom, a gente precisa para pintar, né? Eu só peguei esses dois, mas eu tenho mais e lógico que a gente vai usar uns mais finos. E esse aqui, que é o menor, é o número 8 e esse que é maior é o número 10. Esse aqui é mais pra gente espalhar a tinta, como vocês vão ver no vídeo. A outra coisa que eu usei foi o meu godê da Sinoart, que eu tenho aqui em casa, que eu comprei ele junto com as minhas aquarelas. Mas se você não tiver um godê e também quiser misturar as tintas, porque no vídeo eu tive que misturar as tintas, pois eu não tinha as tintas que eu queria, então eu misturei. E se acaso você também for misturar, você pode pegar um prato, uma tampa de alguma coisa que você possa usar para misturar a tinta e misturar elas. Muito antes de eu ter meu godê, quando eu precisava misturar as tintas, eu pegava um prato que eu tinha já guardado para essas coisas. Vamos precisar também da fita crepe, pois a gente vai colocar em volta do bolso, onde a gente for pintar, pra gente limitar os lugares onde a gente vai pintar e não deixar a tinta sair pra fora. E também, claro, pra deixar uma pintura certinha. Vamos precisar de tinta. Essa tinta que eu uso é a tinta de tecido da Acrylex. Não sei se dá pra ver, né? Mas é a tinta de tecido da Acrylex, que é a mais apropriada para pintar, lógico, porque com outras tintas pode ocorrer o risco dela não funcionar, dela rachar ou acontecer qualquer outra coisa. Então, aqui eu recomendo vocês pintarem mesmo. É essa, a tinta própria para tecido, a que você tiver aí, claro, no meu caso é essas. E como ela já diz, elas são de tecido, então você pode pintar com toda a segurança. Depois que você deixar secar, você pode lavar ela que ela não vai sair. Então, eu usei outras coisas também que eu não vou mostrar aqui, porque são coisas que quem pinta sabe. Então, são um pote para limpar, para pôr água para limpar os pincéis, um pano para limpar os pincéis e, lógico, o bolso que a gente for pintar. Então, bora lá pro vídeo? Então, gente, antes de eu começar a colocar as fitas, eu coloquei um pedaço de papelão dentro do bolso para ajudar a ficar mais firme e também a tinta não passar para o outro lado. Eu coloquei as fitas só em volta do bolso, mas você pode colocar mais que em volta do bolso. Fica a sua preferência isso. Eu preferi colocar em toda a volta do bolso. Ali vocês podem ver que tinham as marcas, é por causa que ela tinha um enfeite ali e eu tirei ele. Eu vou começar pintando o bolso todo de preto, porque essa saia é uma saia preta, porém ela não é toda preta do jeito que eu queria. Então eu pensei, para deixar ficar mais bonita, eu pintar todo o bolso de preto e foi exatamente isso que eu fiz.
peguei o secador para mim secar, para acelerar o processo. Caso você queira fazer isso, você pode, mas também se você quiser deixar num canto separado para a tinta secar, você pode fazer isso, vai da sua preferência também. Depois que eu sequei, eu vi as áreas que precisavam de uma segunda mão, porque elas estavam meio claras e ainda mostrava o fundo do tecido, então eu fui lá e dei uma retocada, passei uma segunda mão e depois eu peguei novamente o secador e sequei para fazer o resto. Depois de todo o bolso pintado, eu peguei um lápis. Esse lápis que eu tô usando é um 2B da Faber-Castell. A câmera não focou muito bem, eu tentei focar ela, espero que tenham conseguido ver. E ele é um 2B da Faber-Castell, mas se você quiser usar um mais forte que ele, você pode, um 6B por exemplo. Só que é só para fazer um esboço do que você vai fazer, do desenho que você vai fazer ali. No caso meu, eu ia fazer os círculos que ia ser os planetas. Talvez o que eu tô fazendo não dê para vocês verem bem o risco. Muito fraco, não precisa ser forte, é só uma coisa que você mesmo enxergue para você ter noção da onde que você vai ter que fazer as partes do desenho. Assim que eu terminei o desenho, eu peguei a tinta branca para me fazer todas as partes antes de eu fazer o colorido por as outras tintas que tinha naquele desenho, porque se eu fosse direto com as coisas ia ficar muito estranho. Então eu resolvi passar o branco antes, até porque no fundo da foto minha de inspiração parecia que eles tinham um pouquinho de branco, assim, não muita amostra, mas tinha. Então eu passei todo branco, que em todos os planetas, entre aspas, que tinha ali. E depois eu vim novamente com o secador. Vocês vão ver que eu fiz novamente o processo secador. E onde eu vi que estava fraco, eu passei de novo. Só que dessa vez eu passei em todas, porque eu tinha passado uma camada muito fina, só para mim ter noção. Quando vocês forem fazer uma parte pequena, tipo essa lua, que ela não é totalmente um círculo, ela é só um pouco, bem pouco mesmo, lembre sempre, vá com o pincel em pé. Se você for com o pincel deitado, pode acontecer alguma coisa. Então sempre pinte com o pincel em pé, em partes pequenas, como aquele ali. Acaso se você tem um pincel fino, você pode fazer com o pincel fino. Agora, se você não tiver, igual no meu caso ali, você vai com o pincel em pé. Para misturar as tintas, eu queria um tom de rosa, então eu peguei o vermelho junto com o branco e misturei as duas tintas. De primeiro ali eu consegui arrumar, consegui misturar o tom que eu queria, então eu fiquei com aquele rosa, mas caso você queira mais escuro, você só mistura um pouco mais de vermelho, se você quiser mais claro, branco. Então eu fiquei com aquele tom de rosa, um tom meio pastel, meio bebê, que eu gostei bastante. E talvez eu não dê para vocês verem, mas eu fui dando batidinhas nos círculos, escolhendo algumas partes aleatoriamente. E como eu falei, parte pequena, pincel em pé.
Agora eu queria um tom de roxo. As três cores que eu usei foi rosa, roxo e azul. Então eu peguei um roxo. Não queria um roxo daquela cor ali forte. Então o que eu pensei em também clarear ela. Então eu peguei o roxo e o branco. E fiz um tom de roxo também, um tom meio pastel. Que eu gostei bastante, que eu acertei de primeira novamente. Mesmo jeito, se você quiser mais escuro, mais roxo. Mais claro, mais branco. Então eu fui também pegando, dando batidinhas em lugares que eu não tinha passado rosa, mesmo assim em alguns lugares em cima do rosa. No vídeo talvez não esteja dando muito bem pra ver porque a luz atrapalhou, mas eu fui dando batidinhas, misturando as duas cores. Como eu queria também outro tom mais claro de azul, eu peguei e coloquei azul e branco novamente e misturei as duas tintas, a qual eu consegui um azul também quase no tom de pastel. Então eu usei aqueles três tons claros e novamente eu vim dando batidinhas, misturando um pouco, às vezes passando mais o pincel e misturando as três tintas. O branco mesmo não apareceu muito, mas quando secou deu para perceber mais o branco do que quando estava ainda um pouco molhado de tinta. Depois eu fiz novamente o processo do secador para agilizar, porque eu precisava fazer as outras partes. Então eu peguei e sequei. Depois eu peguei e testei o meu pincel fino antigo que eu tinha para tentar fazer as voltas, mas não adiantou muito, então eu peguei outro pincel que ele não é de pintura, mas acabou dando certo para me fazer os anéis ali daquele planeta e do outro. Ele, para ser sincero, ele era um pincel de maquiagem e eu endureci ele e ele ficou firme e deu para mim fazer aquelas voltas. Eu acho que agora eu vou começar a usar ele. Então eu usei ele para fazer os anéis dos planetas e eu engrossei um pouco o outro anel do outro planeta, um eu fiz mais fino e o outro eu engrossei. Eu usei também o mesmo pincel para me fazer as listras que tinham nos planetas, nos outros dois planetas. Um eu fiz linha reta e o outro eu fiz algumas com ondinhas. Exatamente como na inspiração da foto, porém um pouco diferente, que eu fiz mais grossa e mais escuras que na foto, porque na minha inspiração elas estavam com a linha bem clarinha, quase não dava para ver, e eu decidi fazer um pouco mais forte. Depois eu peguei um lápis e fiz umas bolinhas na lua, igual tinha na inspiração da minha foto. Eu achei bonitinho, então eu decidi fazer também na minha. Depois eu peguei o fundo dos pincéis, na verdade de um pincel, o mais fino que eu tinha, o fundo mais fino que eu tinha, para fazer as estrelas, entre aspas, aquelas bolinhas ali. Eu usei o pincel para me fazer umas maiores e depois eu peguei o lápis, a ponta do lápis, para fazer as menores. E depois eu voltei novamente com aquele pincel que eu fiz os anéis para fazer as outras estrelas, sem ser aquelas de bolinha, que elas são mais abertas, que é muito simples de fazer, ainda mais se você tiver o pincel próprio de pintura fino, que assim você vai fazer bem mais fácil. Eu tenho que confessar que ali de vez em quando eu tive alguns errinhos igual essa que eu tô fazendo agora. Ela saiu um pouco grossa demais e eu não queria, mas eu acabei deixando. Novamente eu vi um secador secando, porque aquelas bolinhas, qualquer esbarro que você der, elas podem borrar. Então eu aconselho você, antes de fazer aquelas outras estrelas, deixar elas secando ou secar no secador, porque senão ainda vai acabar dando ruim. Agora eu peguei a tinta preta para fazer os retoques dos lugares que tinham saído um pouco de tinta, ou eu acabei esbarrando e a tinta
acabou ficando na parte preta. O bom de você pintar em preto é isso, que os erros você pode passar por cima. Igual ali nos círculos eu tava passando em volta para acertar eles e deixar eles mais bonitinhos. Chegou a melhor parte, que é tirar as fitas. Vocês podem reparar que do lado tem algumas manchas de tinta. Foi por causa da minha mão que eu relei sem querer. A mão suja bastante, vocês podem ver que ali do lado minha mão tá toda suja de tinta. Então não se preocupe, você vai sujar. Só toma cuidado para não fazer a mesma coisa que eu. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar para as pessoas que você acha que vão gostar desse vídeo e se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Me siga também nas minhas redes sociais, nos Instagrams meus que vão estar aparecendo aqui. O meu apenas posto as coisas sobre arte, sobre criatividade e tudo mais, e o meu perfil pessoal, que às vezes eu faço algumas enquetes sobre alguma coisa que eu possa fazer no vídeo. Então vai lá, me segue para você poder me ajudar a escolher o tema do próximo vídeo. Espero que tenham gostado e até mais. Tchau!